Boa tarde. Estamos aqui. Boa tarde, professora Eledi, professora Maria da Graça. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista da série que estamos coletando por conta do projeto Memória Científica Nacional. Esse nosso projeto foi contemplado com os recursos do PROAC, um programa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E ela permitiu a gente modernizar um pouco a estrutura do nosso arquivo, a estrutura de preservação, e ao mesmo tempo estamos trabalhando no acesso dos documentos do professor Newton Freire Maia. Hoje estamos aqui com a professora Maria da Graça Vicari. Boa tarde, professora, muito obrigado pela participação. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre o professor Newton. E estamos contando com o apoio da professora Eledi desde o começo dessas entrevistas. Agradeço muito a professora Eledi também pela doação do arquivo pessoal do professor Newton lá para o nosso arquivo, o CLE. Professora, gostaria que a senhora começasse falando seu nome completo, sua data e local de nascimento, por favor. Olha, eu sou Maria da Graça Bicalho. Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade bem pequena chamada Miradouro, Minas Gerais. E quando casei, vim para Curitiba na década de 70, do século passado, né? Eu tenho que falar século passado, né? E aqui, por uma proximidade, eu fui morar num apartamento que o meu vizinho próximo era muito amigo do professor Newton. E foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer o professor Newton e a professora Eledi. Então, foi ali, muito antes de eu entrar na universidade, que eu tive essa oportunidade de conhecê-los, né? E foi assim o início dessa amizade, dessa convivência que depois se tornou mais estreita quando eu entrei no departamento de genética. Em 1980, eu fui fazer meu curso de mestrado. E ali me aproximei mais ainda, né, da professora Eledi, do professor Newton, onde nós tivemos uma convivência ao longo desse tempo todo. Eu sou bióloga de formação, eu tenho mestrado e doutorado na área de genética. Esses cursos, né, de pós-graduação meus foram todos aqui na Universidade Federal do Paraná. Atualmente, desde 1995, eu sou responsável pelo laboratório de imunogenética e histocompatibilidade, né, que é um laboratório que desenvolve atividades muito importantes dentro do departamento. Nós temos ali atividade de ensino, de pesquisa e de extensão, e nesse contexto da extensão é que nós temos uma interação muito importante com a comunidade, porque o nosso laboratório, ele é um dos laboratórios da Rede SUS, né, para fins de realização de exames destinados ao transplante. Então, nós damos suporte, né, às atividades que são desenvolvidas ali, elas dão suporte para o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, realizando essas tipagens para cadastros, né, de potenciais doadores para aqueles pacientes que necessitam de transplante e que não têm um doador compatível na família. Então, essa é uma atividade muito importante de extensão que acontece no laboratório desde que eu assumi a responsabilidade do laboratório em 1995, né, e vem acontecendo até hoje. Né? E foi uma atividade que trouxe um novo vigor, eu acho, assim, para as atividades que eu desenvolvi até então, né? Porque era praticamente só as atividades didáticas, né, de ensino, que eu dava aula, porque ali no departamento de genética os professores nem sempre ficam direcionados para um único curso, eles são disponíveis ou estão disponíveis para ministrar o conteúdo de genética
para todos os cursos. Então, com essa oportunidade, esse projeto de extensão, a gente foi propiciado um grande desenvolvimento ali, né? Não só para as minhas atividades profissionais, né, que foram acrescidas com essa questão da extensão, mas também porque esse convênio ele alavancou muitos recursos, né, pelo fato de ser um laboratório que realizava um grande número de exames, ele trouxe muitos recursos para a universidade e que, inclusive, propiciou que acontecesse, né, a realização de um grande sonho ali, que era construir um memorial, né, dedicado ao professor Newton Freire Maia. Então, os recursos dessa atividade de extensão permitiram que fosse elaborado um projeto, não só de expansão do próprio departamento de genética, do laboratório de imunogenética e histocompatibilidade, mas também, né, a criação desse memorial Newton Freire Maia, que infelizmente ainda o prédio está construído, mas está lá abandonado, né? Essa é uma decepção muito grande de ter acontecido, de ter sido gerado recurso para a construção desse prédio e atualmente está praticamente abandonado, né? Eu acho que seria um centro muito importante de divulgação, não só da ciência, mas também da memória histórica, né, do professor Newton, e por isso que eu fico muito feliz de você estar realizando esse trabalho, porque mesmo que não esteja acontecendo aqui no Departamento de Genética, nesse local que foi sonhado para acontecer isso, quem sabe algum dia todo esse acervo que você está reunindo aí, se esse prédio for concluído algum dia, sem dúvida nenhuma podem acontecer amostras itinerantes e visitas itinerantes e esse acervo vir passar por aqui também, né? E que a gente consiga, pelo menos fazer, né, realizar aquilo que foi sonhado. Então, do ponto de vista profissional de realização minha, as minhas aulas, eu sempre sou direcionada para os cursos que o departamento necessita. Eu já dei aula de genética para os cursos de medicina, de psicologia, de farmácia. Atualmente, dou aula para os cursos de biologia e de biomedicina. No programa de pós-graduação, eu também tenho atividade no programa de pós-graduação, não só do departamento de genética, mas também no departamento de tocoginecologia do Hospital de Clínicas, onde eu oriento teses e dissertações de mestrado e doutorado, respectivamente. Então, a minha vida acadêmica, ela se resume a atividade didática, atividade de pesquisa e atividade de extensão. E a gente tem o dia todo preenchido, às vezes a semana toda, né? Porque o professor, às vezes, a semana não é uma semana de 5 dias, às vezes é uma semana de 7 dias, né? Que a gente traz para casa muitas atividades, mas, né, isso é um pouco, né, da minha vida profissional ali no departamento de genética. E ali, durante o programa de pós-graduação, que eu fiz lá também no meu mestrado, eu convivi proximamente, então, com o professor Newton. Primeiro, por uma afinidade de mineirice, né? A gente conversava muito porque era mineiro, sabe muita coisa. Quando tem um mineiro, a gente vai ali buscar aquele papo, né, de aproximação, né, que foi no início da nossa amizade aconteceu. E depois sempre passava, né? Eu tive um programa de pós-graduação, ele ministrava na disciplina de genética de populações, né? Fui aluna dele nessa disciplina, e ele sempre tinha a porta aberta, né? Independente, quando eu entrei no departamento de genética em 1987, né, como professora do departamento, eu sempre passava ali na sala dele, ele contava um caso, ele sempre gostava de contar histórias, e
a gente puxava assunto lá de Minas Gerais, então era bem agradável ali, né, ficar escutando aquelas histórias de mineiro, aquelas coisas ali, e outras coisas também, porque o professor Milton ele tinha muita informação, né, ele gostava na parte de literatura, de cultura, de arte, de música, e sempre tinha um papo muito agradável para conversar. Quando eu passava pela sala dele, ele sempre estava com a porta aberta, a gente trocava ali umas conversas e foi, né, um tempo de convivência muito agradável com o professor Milton. Não sei agora, se tem mais uma outra pergunta. A gente tinha pensado algumas perguntas, e a senhora que vou dando um panorama bastante geral da sua carreira. Agora, não sei se a professora Elidi queria colocar essas perguntas da sua pós-graduação. Eu tinha, uma das perguntas também era se você pudesse falar um pouco do seu trabalho, assim, em linhas gerais, né, de mestrado. Eu vi que foi sobre paracoccidioidomicose, né? Isso. Foi um trabalho de associação? Quando eu entrei no departamento de genética para fazer meu curso de mestrado, o meu orientador foi o professor Bento Arce Gomes. Foi ele o fundador do Laboratório de Imunogenética, ele fundou esse laboratório em 1980, né? E foi mais ou menos uma coincidência, foi quando eu entrei no departamento para fazer o meu curso de mestrado. E ele trabalhava com um marcador genético chamado HLA, e ele fazia estudo desse marcador genético, investigando uma possível associação desse marcador com a suscetibilidade e resistência a determinadas doenças. E ele falou, olha, tem um projeto aqui, né, que eu estou desenvolvendo lá com os médicos do Hospital de Clínicas, e falou um nome lá, paracoccidioidomicose. Eu falei, nossa, o que é isso? Nem sei o que é isso. Ele falou, vai estudar que você vai ficar sabendo o que é isso. Aí fiz um estudo, né, de associação com HLA e doença. Essa foi a minha dissertação de mestrado, né, sob orientação do professor Bento Arce Gomes, que eu desenvolvi no departamento de genética. Pois a minha tese de doutorado, ela foi com casais, né, que tinham insucessos reprodutivos, isso daí já foi um pouco mais tarde, né, fiz associação de um marcador HLA com essa condição que é abortamento de repetição em casais, né, que tinham insucesso reprodutivo. Esses são meus dois trabalhos, né, científicos aí, como a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado. E isso permitiu, depois, quando o professor Bento se aposentou, eu dei continuidade ao trabalho dele, trabalhando nessa mesma linha de pesquisa, que era o HLA, esse marcador genético, e aí sim tive a oportunidade de orientar vários alunos, né, para desenvolver suas teses de doutorado e dissertações de mestrado, iniciação científica, numa área que nós chamamos, né, o impacto desse marcador nos transplantes e na reprodução. Então, assim, a minha atividade de pesquisa, né, os projetos que eu oriento, os artigos que eu participo e que escrevo, são todos nessa área específica, né, relacionando esse marcador, ainda continuo com esse mesmo marcador, que é o HLA, mas investigado em outras áreas, né, na área do transplante, na área da reprodução, não apenas com doenças em geral, né. Essa é a minha atuação ali dentro do departamento de genética, além das atividades didáticas, né, de dar aulas. A senhora, então, orienta em 2 programas de pós-graduação na UFPR, né? Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouco da diferença entre eles, qual o perfil de aluno, é mais da medicina ou da biologia? A linha é a mesma. A gente sempre
investiga algum marcador genético. Para o contexto da medicina, o escopo é mais amplo, porque esse marcador que eu disse para vocês é apenas um dos muitos outros marcadores de resposta imune. Então, para o programa de pós-graduação do Hospital de Clínicas, né, nós temos, de fato, o perfil dos alunos muda um pouco, porque são alunos vinculados aos programas de pós-graduação que existem no Hospital de Clínicas, e o interesse deles, por exemplo, né, lá fica mais focado em questões de reprodução, de obstetrícia, né, saúde da mulher, de um modo geral, e outros marcadores, além do HLA, sabe? A gente investiga outros marcadores, e o perfil do aluno é um pouco diferente também. Lá tem estudos voltados com a questão do câncer do colo do útero, são vários trabalhos que foram realizados já, mas já investigando esses marcadores genéticos associados com que tecnicamente é chamada neoplasia intraepitelial cervical, né, que são as lesões precursoras do câncer do colo do útero, né, que é causado pelo HPV, que é uma infecção viral que está associado com o desenvolvimento desse tipo de câncer. Então, para o Hospital de Clínicas é mais esse perfil, sabe? Os alunos se interessam mais por esse projeto, que tem impacto na saúde da mulher e na saúde da criança. Então, tem um pouquinho de diferença. Porque a biologia, os projetos, também a gente investiga esses mesmos marcadores, mas tem uma característica um pouquinho diferente. Professora Maria da Graça, gostaria de saber, a senhora disse que está na direção do Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade desde 98, desde 95, a senhora comentou? Isso, desde 1995. 95, entendi. Isso. E no trabalho do laboratório que há aqueles projetos de extensão de apoio ao redome e o serviço de transplantes, é isso? Eu ia perguntar se a senhora pode falar um pouco mais sobre o que é o redome e qual que é a atuação do laboratório. Para muitos pacientes que têm problemas, né, leucemias, principalmente pacientes com problemas de leucemia, existe uma alternativa de tratamento. E essa alternativa de tratamento é o transplante de células-tronco, que colocalmente é referido como transplante de medula óssea, né? Transplante de medula óssea é o local de acesso onde você vai buscar essas células-tronco. Então, para aqueles pacientes que têm indicação de um transplante e que não encontram doador na família, porque sempre que tem essa alternativa, a equipe médica vai buscar o potencial doador para aquele paciente na família, porque precisa de haver uma compatibilidade tecidual entre quem está recebendo e quem está doando aquelas células, né? E essa compatibilidade, ela é definida por esse marcador que eu acabei de dizer para vocês, né? Que é o HLA. Para que um transplante seja bem sucedido, a dupla envolvida ali no transplante tem que ter o mesmo tipo HLA. Então, no Brasil, né, não só no Brasil, mas vários países, né, o Brasil, o Ministério da Saúde tem um programa muito importante e muito bem sucedido, muito bem instalado, muito bem consolidado, que se chama Redome. Redome nada mais é do que um banco de dados. Essa sigla significa Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, que coloquialmente é conhecido por Redome. Nada mais é do que um banco de dados. Existe uma rede nacional integrada para que essa estrutura funcione. E essa rede integrada, o que é? Quem participa? Os hemocentros, os laboratórios que fazem a tipificação HLA e o Redome, que reúne toda essa informação. Então, o Redome é um banco de dados onde são cadastrados ali os tipos HLA daquelas pessoas que querem se registrar como potenciais doadores para aqueles pacientes
que não tem doador na família. O registro brasileiro hoje já está na ordem de milhões já. Mais de 4 milhões de potenciais doadores cadastrados. E esse banco de dados conversa diariamente com um outro banco de dados, que é o banco de dados de pacientes que estão esperando por um doador HLA compatível. Então, esse diálogo interbancos acaba encontrando uma dupla HLA compatível e daí acontece, então, o transplante para esses pacientes. Então, existem esses dois bancos virtuais que são alimentados pelas tipificações HLA dos potenciais doadores voluntários de medula óssea, e essa informação é cruzada diariamente com aquelas informações que estão no banco de pacientes, e daí para se escolher a dupla compatível. Então, é assim que funciona, né? Então, o nosso laboratório, ele participa dessa rede fazendo a tipificação HLA de potenciais doadores voluntários de medula óssea que se cadastram nos hemocentros. Além de participar na rede como um dos laboratórios da rede, o laboratório também tem como um projeto adicional de extensão a conscientização voluntária. Então, nós temos uma equipe, todos os nossos profissionais, nós temos uma equipe de 8 profissionais contratados com recursos próprios gerados por essas atividades, e somado aos estudantes que participam ali dos projetos de pesquisa, de iniciação científica, eles vão às praças públicas, às empresas, e vão para qualquer local e divulgam a causa da doação voluntária da medula óssea, conscientizando, né, novos doadores para adesão ao redondo. Então, nós temos ali 2 trabalhos muito importantes. Um que é atuar como laboratório clínico, e a outra de integrar todo esse grupo de professores, alunos, todos que de uma certa estão integrados para divulgar a causa da doação voluntária de medula óssea. Essa é uma atividade importante. Graça, agora que você comentou sobre isso, eu lembro que uma vez, não sei se você ainda continua fazendo, né? Tinha uma peça muito graciosa, peça assim, parecia uma peça de teatro, lembrava um pouco o circo, né? Essa peça foi, né, na realidade, foi inclusive um trabalho de alunos que estavam ali no laboratório, né? Eles graficamente desenharam um livreto, e depois esse livro de informações foi transformado numa peça de teatro que era apresentada num circo, né? A gente colocava um circo armado ali no campus no Centro Politécnico, né? E essa equipe de atores, mas daí já eram atores profissionais, né? Nós só passamos para eles o texto lúdico, assim, porque era uma história muito interessante, e aproveitava a peça de teatro para divulgar a causa da doação voluntária de medula óssea. Então, esse circo, além dessas palestras, né, que eu disse para você que nós fazíamos, era enriquecida com essa participação, que na época foi muito legal, assim, sabe, esse circo montado, a gente convidava, esse circo era montado em diferentes locais aqui em Curitiba, para a apresentação dessa peça. E também nós conseguimos espaços em teatros, marcávamos eventos específicos de conscientização, nós tínhamos espaço em alguns teatros aqui de Curitiba, e a peça era apresentada lá também. Isso foi uma época muito, muito bonita desse trabalho de extensão do laboratório, sabe? E a peça chamava Procura-se uma Estrela. Era o nome da peça. Isso mesmo. Graça, eu vejo que esse trabalho todo teu de extensão também sempre foi feito com esse convênio junto com a fundação, né? Que muitas pessoas que trabalham, não sei se ainda
É o mesmo Na processo realidade, é o no mesmo processo. laboratório? Na realidade, isso tudo só foi possível em função, né, essa atividade do laboratório, porque inicialmente, quando o professor Bento deixou o laboratório, né, só existia praticamente, o laboratório estava restrito àquela questão da pesquisa. E, à época, quando houve uma demanda no Estado por realização desse tipo de exame. As unidades de transplante estavam necessitando de tipificações HLA para os seus pacientes. E o laboratório, à época que fazia esses exames, não tinha mais condição de fazer. Então, nós fomos procurados, né, isso daí foi por volta de 97, 1997, nós fomos procurados, né, por alguns médicos que disseram, nós sabemos que vocês trabalham com HLA, HLA é esse marcador, né? Nós estamos precisando que sejam feitas algumas tipificações, vocês podem fazer para os nossos pacientes? Eu falei, olha, nós fazemos, mas num contexto de pesquisa, nós não temos essa estrutura de laboratório clínico. E nós fizemos naquele momento para atender, né, alguns médicos que necessitavam dessa informação, né? Na época era para transplante de órgãos sólidos, transplante renal, nessa época, quando nós fomos procurar. Então, nós fizemos assim, né, com os reagentes disponíveis que nós tínhamos naquela época, nós fizemos algumas tipificações para algumas equipes de transplante e são essas questões assim que a gente sabe, né? A questão de você estar no momento e acontecer. E logo na sequência, o Estado do Paraná ele instalou um programa, né? Já um programa de transplante. Isso foi por volta de, não me lembro muito bem, 97. E nós fomos, a coordenadora da Central de Transplante falou, olha, nós fornecemos todos os reagentes para vocês, para o laboratório, porque vocês têm equipe, né? Vocês entendem do exame, para vocês atenderem a essa demanda de realização dos exames. Então, à época, essa demanda de atendimento à equipe de transplante, mais o apoio da Central de Transplante do Estado do Paraná na época, da coordenação, nós conseguimos os reagentes, entramos com a equipe e fomos falar com os gestores da universidade, porque, teoricamente, nós tínhamos que nos integrar ao Sistema Único de Saúde. E isso é muito complicado na universidade, né? Montar todo um processo. Né? E, na época, o professor Mário Pederneiras estava ocupando uma posição, né, de gestão na universidade, apontou algumas alternativas, algumas saídas, e nós conseguimos, à época, estabelecer um convênio que deu suporte administrativo para o desenvolvimento dessa atividade. Então, essa estrutura, ela recebeu o nome de convênio LIG-FUNPAR, né? LIG é o nome do laboratório, FUNPAR é a Fundação da Universidade Federal do Paraná, que deu todo esse suporte administrativo para que o LIG realizasse esses exames, esses recursos fossem direcionados para a unidade, para a universidade, e isso permitiu melhoria na infraestrutura laboratorial, melhoria no departamento de genética como um todo, em termos de espaço físico, e permitiu, à época, como se diz, quando a gente... nós conseguimos juntar recursos para realizar esse sonho aí, que é construir esse prédio que está lá construído, e o Memorial Newton Freire Maia. Então, nós foram, né, ao longo, esse convênio, ele existe desde 1998, está vigente até hoje. Ele teve uma época de muita expansão, tinha uma época que nós realizávamos 2.000 exames mês. Agora, a nossa atividade, né, ao longo do tempo, essa atividade diminuiu, mas isso nós fizemos, foi possível alocar recursos para a construção do prédio, recursos próprios, gerados na própria unidade laboratorial, foram gerados recursos, foram aproximadamente 10 milhões de reais,
que foram provisionados para construir esse prédio. E esse prédio está lá, em pé, mas precisa de ser finalizado, mas com a atividade desse convênio, que deu toda, né, esse impulso ali de expansão e de possibilidade de criação desse outro espaço aí que se chama Laboratórios Integrados de Genética Humana. O dia que acontecer, né, vai chamar Laboratórios Integrados de Genética Humana e Memorial Newton Freire Maia, porque o projeto existe, a concepção existe, o prédio já está pronto, só precisa ser finalizado agora. Mas, Graça, através desse convênio, vocês sempre puderam ter técnicos, né? Sim. Pagos, né? Então, eu queria saber hoje qual é essa situação e se o laboratório que você dirige, se já tem também pessoas concursadas, ou tanto como professores, como técnicos. Bom, Seria essa a minha pergunta. A estrutura do laboratório, a estrutura, né, de contratação, ela é toda realizada por meio da FUNPAR, da Fundação da Universidade Federal do Paraná. Então, os funcionários que nós temos, eles são todos funcionários biólogos titulados, a maioria lá. Atualmente nós temos uma equipe técnica de 8 profissionais, mas na época que nós tínhamos muito exame, isso foi por volta de 2005, entre 2002 até 2007, nós tínhamos um aporte muito grande, uma demanda muito grande de exame, nós chegamos a ter 17 funcionários, todos contratados com recursos próprios do convênio. E atualmente os funcionários de lá são todos contratados com recursos provenientes desse convênio. A maioria biólogos, farmacêuticos, bioquímicos, mas hoje nós temos um quadro menor, nós temos só 8 funcionários, mas todos recursos próprios. O único profissional da Universidade Federal do Paraná sou eu. Os demais são todos contratados com recursos do próprio convênio. A senhora gostaria de colocar Não. Pergunta, professora Maria da Graça, a senhora falando sobre o memorial, me leva a pensar no ensino da história da genética, para quem é da área de genética. A senhora acha que os alunos que estão se formando em genética, atualmente, eles têm consciência dessa história do departamento lá na UFPR, porque o nome do professor Newton Freire Maia é muito conhecido em Curitiba, mas será que as pessoas conhecem realmente o trabalho dele? A senhora acha que o memorial poderia ajudar? Eu acho que hoje, infelizmente, sabe, essa história é muito pouco divulgada na universidade. Então, essa memória, ela merece ser divulgada. E eu acho que esse memorial, não só esse trabalho que você está fazendo, mas eu acho que a existência desse memorial seria uma manifestação física ali, visível, entendeu? Que traria todo dia a memória das pessoas, né? Toda essa história da genética e a história do professor Newton também. Eu acho, não tenho certeza, se os alunos, inclusive os alunos que saem hoje no nosso programa, se eles saem com essa consciência, sabe? Eu acho que isso está muito relegado, sabe? Essa nossa história do passado, acho que ela precisa ser mais lembrada. Eu não posso garantir para você que até os nossos alunos ali no departamento de genética, que eles saiam com essa memória. Acho que isso é uma falha muito grande, sabe? Acho que isso precisa ser melhorado ali, porque se a gente não sabe de onde que veio, não sabe também para onde que vai, né? Não sabe. E a nossa história, né, ela tem que ser escrita, ela tem que ser contada. Eu acho que ela tem que ser reverenciada também. E um memorial dessa natureza, alimentado por um material como esse que você está fazendo, né, eu acho que isso seria um fato muito importante para esse tipo de divulgação.
também gostaria muito de ver esse memorial concretizado. Eu posso Coloco... mandar para você até o layout, sabe? Porque é bonito a parte do memorial. O memorial que seria a parte do memorial, é um espaço todo de vidro e ele tem uma escada de conexão com a parte de cima, que seria uma biblioteca, e que é sob a forma de uma dupla hélice, assim, sabe? É bonita a concepção do memorial, ela foi muito bem elaborada pelos arquitetos que desenharam esse projeto, não só a parte do laboratório, a parte técnica, né? Porque, como eu disse, é um espaço de, se não me engano, 3.000 metros quadrados de construção, é um espaço muito grande, para justamente integrar todos os laboratórios do Departamento de Genética ao lado do Memorial Newton Freire Maia. Essa é a concepção do prédio. Laboratórios Integrados de Genética Humana e Memorial Newton Freire Maia, que tem um auditório com espaço para apresentação de palestras, e de vídeos, né, apresentações culturais, além de ter todo o acervo, além de contar com esse espaço, de ter, né, parte da história do professor Newton. A gente guardou a cadeira do professor Newton, né, a escrivaninha, para tentar fazer aquele espaço histórico ali. Isso aí, eu acho que o dia que isso acontecer vai ser muito importante. Não sei se vou estar aí para ver, né, porque está demorando tanto esse prédio, mas espero que aconteça um dia. Está lá o prédio. Precisa fazer integração de projetos, né? Sim. E de sonhos, integração de projetos e de sonhos. De qualquer maneira, eu me coloco à disposição para, como a senhora propôs, de fazer alguma exposição, alguma coisa com o acervo que está com a gente aqui na Unicamp. É um material muito rico, né? Eu mando para você depois esse material, só para você ter uma ideia, né? Porque ali seria um espaço de divulgação da ciência e de discussão de fatos importantes, né, para a sociedade, principalmente com todo o suporte da ciência e com a inspiração do professor Newton Freire Maia ali do lado, né? Porque o memorial dele estaria ali como memória viva de toda a manifestação desse desejo aí, de divulgação da ciência e de outras questões importantes. Sim, gostaria de ver. Se a senhora puder mandar, eu agradeço. Mando sim. Aproveitando que a gente está falando dessas questões de memória, história e ciência, gostaria de colocar uma questão do momento atual que a gente está vivendo, tanto da atual pandemia de Covid-19, quanto do contexto político, que atualmente no Brasil é bastante desfavorável à ciência, e a gente tem a genética como uma das bases aí na busca de uma vacina, de um tratamento para a Covid-19. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora. É um momento difícil, mas é um momento também que pode trazer avanços no campo da genética. O que a senhora acha? Olha, eu acho que toda a situação de crise, ela gera oportunidades, né? Eu acho que nesse contexto, né, a pandemia tem sido uma experiência desagradável para todos nós, porque é uma nova rotina, novos hábitos, mas acho que ela traz também muita solidariedade. Ela trouxe, né, essa epidemia, ela trouxe a perspectiva. Acho que a gente que trabalha, né, nessa área de busca de textos científicos, eu nunca vi tanto texto disponibilizado ao mesmo tempo por grupos diferentes, buscando uma saída para todos, no caso, a saída da vacina. Então, assim, de fato, é um momento difícil, é um momento de crise, mas é um momento de crise também que traz muitas oportunidades boas. E eu prefiro olhar mais para esse lado, sabe? Eu sei que tem muita dificuldade, e tem muitas coisas que não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, mas eu prefiro olhar para esse lado
mais positivo, assim, de mais esperança, né? Porque sempre vai ter uma saída, né? Sempre vai ter, eu acho que esse esforço mundial, essa união de cientistas tentando encontrar uma vacina, eu acho que isso foi um aspecto que a gente deve valorizar mais. O outro é o imponderável, né? Nós não temos, né, enquanto não se consiga, né, encontrar essa vacina, né, a gente vai estar falando meio que parece que é aos ventos, assim, né? Então, eu prefiro por enquanto olhar esse lado mais positivo aí de toda essa interação, de toda essa dificuldade que nós estamos passando. Olha, gostei muito de conhecer o trabalho da senhora, o trabalho do laboratório. Eu acho que o seu trabalho, junto a essa questão dos transplantes de medula, achei fascinante. O trabalho de conscientização, eu acho que é muito importante também. Gostaria de saber se a professora Eledi gostaria de falar mais alguma coisa. Eu também estou bem satisfeita. E é um trabalho de extensão que é muito baseado, digamos, na ciência e, ao mesmo tempo, que tem gerado, né, formação de pessoas na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, também gerado artigos novos, originais, né? Então está tudo entrelaçado. Eu fico feliz assim por ter tido a oportunidade, né? Porque isso acontece na vida da gente, né? A gente está desenvolvendo uma atividade, de repente aparece, né, como foi essa demanda lá. Eu estava lá no laboratório e surgiu essa demanda, e isso abriu todo esse universo. Então, foi uma revelação para mim, porque eu atendi especificamente ali a uma demanda muito pontual naquele momento, de tentar, né, ajudar uma determinada equipe, e de repente descortinou-se assim um universo que eu nunca imaginava, mas também eu não programei aquilo, sabe? Isso aconteceu na minha vida, eu simplesmente estou caminhando o meu caminho e aconteceu isso daí e deu certo. Mas é que você estava com o conhecimento suficiente, o entusiasmo, né? A vontade de trabalhar, porque não foi fácil. Tem dificuldades, né? A gente encontra dificuldades, né? Mas, assim, eu tenho um espírito que todo dia é um novo dia, né? Eu É, não desanimo. Dia seguinte começa tudo outra vez. eu conheço bem você, parabéns. Tá bom. Professora, parabéns pelo seu trabalho. A senhora gostaria de colocar mais alguma? Qualquer coisa Eu acho sobre. que já falei bastante. Eu acho que está na hora do Juarez começar a falar aqui também, né? Senão, Tá ótimo. tá bom? Mas eu que Muito obrigado. agradeço você, Ricardo. Parabenizo também por esse trabalho de memória histórica. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que esse seu trabalho pode ter conexão também aqui com o Memorial Newton Freire Maia, né, no futuro, né, quando o prédio estiver pronto. E vai ser um recheio importante para esse prédio, né? E essa conexão vai ser muito importante. Esse seu trabalho é muito importante. E você, Lidy, muito obrigada por ter me convidado Imagina. para falar isso aqui. Eu não preparei nada, só fui falando, né? Não, eu que agradeço. Então tá bom. Obrigada. Muito obrigado, professora Obrigada Maria a da vocês. Graça, professora Leidi. Tchau, boa tarde. Agora vou passar para o Juarez.